Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. Nesse snippet eu vou demonstrar para vocês como manipular plots em um Ninja Script. Então quando você for criar indicadores, como que você pode plotar de maneira adequada os indicadores. Então me acompanhe na tela que nós temos bastante detalhes aí para poder ver. Então aqui eu estou com o nosso layout de demonstração para desenvolvimento. Eu vou clicar aqui em mais e vou criar aqui um indicador pelo Wizard, que é sempre a solução indicada pelo manual da NinjaTrader. Então a gente vem aqui em Next, você vai configurar aqui o nome, vou colocar aqui NTB teste de plot, vou dar um Next, vou deixar no fechamento da barra, não vai fazer diferença, vou seguir, e aqui em Plot and Lines eu vou adicionar, vou colocar aqui plot 1, será do tipo plot, tipo line, vou dar OK, vou adicionar um outro, plot 2, e este eu vou colocar aqui do tipo block, vou colocar aqui em outra cor, né, verde, vamos dar OK. Então vamos gerar o código, e aqui ao gerar o código você perceberá que existem dois comandos add plot, então cada um deles acrescenta um plot à minha estratégia, o meu indicador. Então o que é importante entender? Quais são os parâmetros do método add plot? Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. Então nós vamos apagar aqui, dar um Ctrl X, vou abrir novamente. Então este método addPlot ele tem duas sobrecargas. Na primeira versão dele eu vou passar um brush e um nome que é a string do plot. E na segunda eu vou passar um stroke, um tipo de plot e uma string que vai ser o nome do plot. Então são exatamente essas duas versões que foram utilizadas. Se você for fazer apenas uma linha simples, você pode utilizar esta primeira versão simplificada, onde você vai usar a cor do seu plot e o nome que você vai dar para ele. Então aqui, ó, vou colocar, por exemplo, no onBar update para plotar no plot 1. Quantas barras atrás? 0. Então na barra atual eu vou colocar o valor de close 0, que é o valor de fechamento atual. Então este meu indicador aqui, ele só vai fazer uma linha ligando os preços de fechamento. Eu vou salvar, compilar. Compilou com sucesso, vou clicar com o botão direito aqui, indicadores. Vou procurar o NTB, teste plot. Vou adicionar e vou colocar aqui nas minhas configurações, no panel, no mesmo da série de dados. Você perceberá que aqui no painel de configuração, a gente também pode mudar todas as configurações do plot. Então nós fizemos a configuração ali por código, mas aqui a gente tem total liberdade para mudar. Vou dar OK e perceba aqui a linha amarelo do plot ligando os preços de fechamento. Posso clicar aqui duas vezes na linha e aumentar a espessura por aqui. Vou colocar aqui a espessura 3, em vez de colocar sólido, vou colocar dash dot. Vou dar OK e aí está. Então, antes de falar sobre a segunda sobrecarga do método addPlot, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os tipos de plot que nós podemos colocar. Então, no plot 1, nós podemos ter uma linha, nós podemos colocar uma barra. Então, deixa eu aplicar aqui, deixa eu colocar essa janela para o lado, que a gente consegue visualizar. Vou colocar aqui, então aqui está aplicada uma barra e eu vou colocar aqui sólido. Então, nós temos aí a barra. Observem que a largura da barra ela é ajustável por este parâmetro aqui. Mas eu vou demonstrar daqui a pouco como que você ajusta a largura pela série principal de dados de forma automática. Então vamos deixar aqui 3. Vamos seguir aqui para os tipos de plot. Nós temos o bloco, que vai ser apenas um quadradinho aqui no valor que a gente selecionou. Nós temos a opção de cross, que vai ser uma marcação de cruz, dot, um ponto, hash, vai ser um traço. Temos a opção de horizontal line, que vai pegar o último valor do plot e criar uma linha horizontal. Nós temos aqui o line, que é simplesmente ligar os pontos. Nós temos square, que vai fazer um gráfico de escada. Nós temos triangle down, vai colocar um triângulo virado para baixo, triângulo virado para a esquerda, para a direita, para cima. E a opção Price Box. Se eu aplicar aqui Price Box, você não verá nada no gráfico e verá apenas aqui no Data Box. Então aqui, ó, plot 1, plot 2, você verá os valores aqui, mas não terá
plotagem no gráfico. Ok, então explicado isso, deixa eu dar um ok aqui. Eu vou mostrar agora como fazer todas essas configurações pelo código. Então nós vimos que addPlot, dessa maneira simples, passando a cor e o nome, vai fazer apenas uma linha. Então a gente não quer fazer isso, a gente quer ter mais controle. Então para ter mais controle a gente usa essa segunda sobrecarga, o qual nós vamos ter que criar um stroke. Então a gente chama aqui o construtor newStroke e a gente vai passar aqui dois parâmetros, a cor, lime green, e a espessura aqui 2. E aqui o plot style. Se eu apagar aqui o block e der Ctrl espaço, eu tenho aqui todas as opções que a gente escolheu na interface gráfica. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma barra e vou chamar aqui de plot 1. Eu vou salvar, compilar, e aqui não adianta eu apertar F5 porque ele não vai atualizar corretamente. Eu preciso ir aqui em indicadores, tirar o indicador e colocar novamente. Então, colocando novamente, nós temos aqui um gráfico de barras. Se eu clicar aqui no gráfico, apertar Alt, segurar, apertar para cima e para baixo, observe que eu consigo mudar a espessura da minha barra ali do meu gráfico. Mas isso não muda a espessura aqui do indicador que eu acabei de criar. Para fazer a espessura aqui acompanhar o gráfico, nós vamos colocar aqui um comando no nosso NinjaScript. Vamos colocar aqui plots na posição 0, que é o único plot que a gente criou, né? Se eu tivesse criado 3 plots e o terceiro fosse que eu quisesse ajustar a espessura, eu vou usar aqui 2. 0, 1, 2. Então, o terceiro. Tá aqui, como só tem 1, vou usar 0. Vou colocar aqui Alt Width e vou colocar o valor igual a True. Então, com isso, vou salvar aqui, vou compilar. Vamos remover e colocar novamente aqui o indicador. Então, com isso, a espessura da minha barra fica exatamente a espessura aqui do gráfico. Se eu mudar aqui, observe que muda aqui embaixo também. Então, isso é algo que as pessoas sempre perguntam como fazer. Então, basta pegar aqui plots, um indexador do plot desejado e setar o atributo AltWidth para True. Continuando aqui nossa demonstração, então todos os tipos de plot nós podemos configurar por aqui, né? Selecionando aqui, se eu quero apenas aparecer no Data Box, eu seleciono Price Box. Se eu quiser uma barra, bar. Se eu quiser uma linha, tem um line. Uma linha horizontal, H-line. Então, você vai fazer isso por aqui. Agora, se eu quiser personalizar melhor aqui a cor, a espessura, opacidade, a transparência deste plot aqui, eu vou fazer por meio do stroke. Então, eu vou deletar aqui, vou dar Ctrl X aqui, vou abrir o parênteses para a gente poder ver quais são as sobrecargas que a gente tem do stroke. Então, a gente pode criar um stroke passando apenas a cor. A gente pode criar passando um stroke. A gente pode criar passando a cor e a espessura, que é o que a gente estava utilizando. A gente pode criar passando a cor, o tipo de traçado e a espessura. E aí a gente também pode colocar também a opacidade, que é a transparência, né, como último parâmetro. E por fim aqui, só o stroke sem nada. Então vamos criar aqui a maneira mais completa para você entender. Então vou voltar aqui ao meu código. Então primeiro é a cor. Em segundo lugar, nós vamos colocar o dash style helper ponto. Eu vou selecionar se eu quero tracejado, tracejado com ponto, tracejado ponto ponto, apenas ponto ou sólido. Então vou colocar sólido. Em seguida, eu coloco a espessura, vou deixar aqui 1, e por último a opacidade. A opacidade eu vou colocar aqui em 50, então vamos salvar aqui, compilar, vamos recarregar aqui o indicador. Então observem que a transparência foi modificada aqui do indicador. Eu posso fazer essa transparência pela interface gráfica? Então vou clicar aqui 2 vezes, vir no plot, e percebam que aqui eu não consigo fazer isso. Algumas configurações é apenas pelo código fonte. Então percebam que aqui está como sólido e a largura no modo alto, que é esta marcação aqui nesse checkbox. Se eu desmarcar, eu posso colocar aqui a espessura. Nós vamos deixar marcado.
Vou dar OK. Então agora eu vou reduzir a opacidade, ou seja, vou aumentar a transparência. Então aqui eu vou colocar o valor, por exemplo, de 10. Então quanto menor o valor, mais transparente fica, quanto maior, mais sólido ele vai ficar. Vou salvar, compilar, clico com o botão direito, indicadores, vamos remover, incluir novamente. Esta parte aqui é que é um pouco mais chata, né? Poderia ser simplesmente atualizar ali, ele recarregaria. Então tá bem mais transparente do que estava antes. Bom, então o básico para se utilizar indicadores, plotar linhas e etc. é isso daqui. Você precisa apenas dominar o método addPlot, que nós vamos ter duas variações, duas sobrecargas, e entender aqui como é que você cria os strokes e seleciona aqui o plot style. Então é bem simples, algo bem tranquilo aí de fazer. O Alt-Width é um truque aí para você vincular a largura do plot com a série de dados. E aqui no onBarUpdate você vai determinar qual que é o valor do indicador. Então sempre utilizando a mesma string que você colocou aqui, um indexador aqui para a posição e aqui o valor que você deseja. No caso eu coloquei o preço de fechamento. A grande vantagem do NinjaScript é que você pode configurar aqui inclusive indexação no passado. Então se você estiver criando um indicador, por exemplo, que registre o maior volume numa pernada de alta, em plataformas nas quais você só consegue atuar, modificar o indicador no tempo atual, você não vai conseguir fazer isso. Mas aqui na NinjaScript, você vai marcar o início da pernada de alta e toda vez que você identificar um volume maior, você vai pintar aquela barra ali com a cor desejada e as outras barras anteriores, desde quando começou a pernada de alta, você consegue voltar e trocar a cor delas. Então, é algo bem factível de ser feito de maneira até simples aqui no NinjaScript. Espero que isso contribua para que vocês consigam desenvolver indicadores na plataforma NinjaTrader e nos vemos no próximo snippet. Até!